Graça e paz, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal, Teólogos, espero que vocês estejam bem. No debate de hoje nós vamos analisar o vídeo do César Cavalcante e do Marcos Glanconato. Eu já postei um vídeo anterior e eu agradeço muito pelas pessoas que estão seguindo novamente. Todo mundo sabe que eu perdi o meu canal, é antigo, e esse canal ele é novo e a gente vai falar sobre o tema de teologia, né? A mensagem que é passada neste canal é sobre a teologia cristã. Esse vai ser o nosso foco daqui pra frente, tá? O debate que a gente vai ver agora também é do César Cavalcante e do Marcos Glanconato. Eles estão falando sobre um tema muito bom, muito importante, e a gente vai ver ao longo do vídeo e vai analisar as respostas dos teólogos que aqui estão, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo aqui. Entender se então essa eleição está condicionada à vontade do homem ou à vontade de Deus. Qual é a diferença entre o pensamento de vocês? Bom, eu entendo que quem abre o coração do homem é o Espírito Santo, é bíblico. Cada pessoa, cada joelho que se dobra, beleza, cada língua confessa Jesus Cristo, essa obra é do Espírito Santo, obviamente. O calvinista e o arminiano, nesse ponto, caminhar junto, nesse comecinho aí desse trabalho, caminham juntos no começo. É bom esclarecer que desde o princípio o ensino bíblico é monergista. Desde o princípio. Então, para você que não sabe, monergismo seria somente Deus salvar. Então, ou seja, a obra salvífica depende exclusivamente do beneplácito da vontade de Deus. E o sinergismo seria o homem ajudando a Deus a ser salvo. Então Deus te salva, mas você precisa ser ajudado a ser salvo. E sim, o ensinamento bíblico sempre foi monergista. O bíblico é monergista, ou seja, o trabalho é de um só. O cristianismo é a única religião que existe um único Salvador suficiente. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Nós não temos a capacidade de salvar a nós mesmos. Isso. Você não consegue se salvar. Se você entra sozinho num lugar e se salva. Até aí nós concordamos. Nem por um pedacinho só. Jesus é o autor e Jesus é o consumador da nossa fé. Está lá em Hebreus. O que significa que a salvação vem só de Deus. O tempo todo é só de Deus. Agora, por outro lado, Deus, que é o único Salvador, nos chama para participarmos sinergicamente desse processo. Sim. Ele chama você para participar. Veja, nós não somos co-salvadores de nós mesmos, mas como aqueles que obedientemente se agarram à graça que foi enviada a nós. O calvinismo, ele nega que você pode dar um passo em direção a Deus. Negamos mesmo. E esse para mim é um problema. Bom, o porquê que nós negamos que o homem pode dar um passo para Deus? Primeiro ponto, Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que o ser humano ele é morto em delitos e pecados. O versículo vai aparecer para você aqui abaixo. Então, o ser humano sendo morto em delitos e pecados, ele é incapaz de ir a Deus por vontade própria. É o primeiro ponto da tulip, né, que seria total depravation. O ser humano ele é incapaz de ir a Deus por vontade própria. O ser humano só pode vir a Cristo se o Pai lhe trazer, ou seja, se pelo Pai lhe for concedido. O próprio Cristo diz que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Por isso nós negamos que o ser humano ele tem capacidade de ir a Deus por vontade própria. Veja o que diz Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com Deus, com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Veja que a palavra grega traduzida ali é exatamente a palavra sinergia. Nós, cooperando também com Ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. É exatamente de onde vem a palavra sinergia. A sinergia proposta na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não é de sermos a fonte paralela da salvação ou nós sozinhos nos salvarmos, mas abrirmos. Quem abre o coração é Deus, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas a gente recebe isso. Eu sou um mendigo na rua, não tenho dinheiro para nada. Aí passa um milionário e me dá um dinheiro. Eu estendo a mão e pego o dinheiro. Que mérito eu tenho por ter estendido a mão? Nenhum. O dinheiro continua sendo do milionário e eu continuo sendo só um maltrapilho, um mendigo. Mas eu recebi, mas eu aceitei. Eu quis, eu abri meu coração também e aceitei aquela proposta. O ensino bíblico
pelo menos o que eu vejo na Bíblia Sagrada, entende que o cristão pode receber, pode aceitar, pode estender a mão e receber essa graça que foi dada. A graça continua sendo de Deus, o trabalho continua sendo de Deus, todo o trabalho é de Deus, como diz a música. Porém, eu também aceito ou rejeito. Eu posso aceitar, ou eu posso rejeitar. Bom, vamos lá. Os calvinistas acreditam que o ser humano ele é eleito antes da fundação do mundo. No caso, não são todas as pessoas, mas um grupo exclusivo chamado de eleitos. Conforme Efésios 1:4, é eleitos antes da fundação do mundo. O arminiano, ele acredita que eleito seria pela presciência, não por decreto, né, por predestinação, mas pela presciência. Deus previu de antemão que a pessoa teria fé, essa pessoa ela é assistida pela graça, ela sendo assistida pela graça, ela recebe a graça preveniente, que seria um concurso para essa pessoa vir à vida para poder responder a Deus se ela quer ou não. No calvinismo, a graça é irresistível, ou seja, o ser humano que é eleito, ele não vai conseguir dizer não. No arminianismo, o ser humano já consegue dizer não, então seria uma graça resistível. Fez lá no começo de rejeitar também? Mas eu acho que tem mais a ver com Caim, que veio depois. Tá. Porque o Caim, em Gênesis capítulo 4, Deus fala assim para o Caim. Quer ver, ó? Eu vou achar aqui o texto. Gênesis capítulo 4, eu não sei exatamente o versículo, mas não deve ser difícil de achar. Ele fala assim. Então disse o Senhor, versículo 6. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o do Caim. O Caim não é um assassino aqui. Ele não matou ninguém. Ele só não foi aceito naquele momento, naquele processo. Aí Deus diz assim para ele, Deus, Caim, versículo 7, se procederes bem, não é certo que você será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à tua porta, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está falando para Caim? Cara, se você mudar, hoje você não foi aceito, mas se você mudar a sua posição, você pode ser aceito. É o que ele está dizendo aqui. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Será que era verdade isso que Deus está falando? Porque se é verdade, então a chance está no Caim. O Caim poderia ter mudado de posição, só que ele não quis mudar. Bom, ele usa esse texto, né, de o pecado está sobre ti e a ti cabe dominar, para dizer que essa dependência de ser salvo seria uma obra do homem. Cara, a Bíblia nunca fala isso, ela sempre fala. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvirão minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse mesmo texto ele diz assim, ó, eu ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim convém conduzi-las. Abacuque fala que a salvação é do Senhor. Nós temos milhões de textos ensinando que é o Senhor que decide para ser salvo. Infelizmente o arminianismo wesleyano e alguns do semi-pelagianismo, eles dizem que não, que seria um ato sinergista. Ou seja, Deus quer salvar a pessoa, mas a pessoa pode estender a mão e dizer, eu não quero ser salva. Isso acho que fica muito, muito ruim, porque praticamente a salvação está na mão do homem. Então foge do que ele estava falando lá do início, dizendo que a salvação era um ato monergista. Logo é sinergismo, se é o homem que decide, entendeu? Por isso ele vai ser julgado. Aliás, o juízo final, na minha opinião, não faz sentido na teologia calvinista. Porque você não escolheu fazer o que você faz. Como você vai ser julgado? No fim vai ter um juízo final. Só que todo mundo que vai ser julgado e condenado não escolheu ter feito o que fez. Então eu não escolhi fazer o que eu fiz, mas Deus vai me julgar como se eu tivesse escolhido. Porque lá diz assim que eu vou ser julgado segundo as minhas obras. Não, ninguém escolheu. O calvinista entende que ninguém escolheu. Quem colocou essa jujuba aqui? Foi o senhor? Não foi o senhor que escolheu. Deus já tinha, antes do senhor nascer, para o senhor ter colocado isso aqui. Não foi obra sua. Então, não foi obra dele. Não foi obra dele. A obra foi dele, mas ele já tinha sido, como vocês falam, decretos, né? Já havia um decreto sobre isso. Vamos lá. Tô perdido, me ajuda aí. É assim, Vilela. Nem tudo, é que é difícil assim acompanhar, né? Porque nem tudo que está sendo dito pelo pastor César reflete
a crença calvinista. Tá. Né? Não é desse jeito, como o pastor está dizendo, que o calvinista não reconhece a responsabilidade humana. Isso é absurdo dizer. Não tem A teologia calvinista não faz sentido no juízo final, porque o homem não é responsável por nada, é Deus quem faz tudo. Ele é um boneco. Ele é um boneco. Então não é isso que nós ensinamos, pastor. Nós não ensinamos que o homem não é responsável. Pelo contrário. Agora a gente vai saber o que é calvinismo de verdade, que não é o que o César Cavalcante acabou de falar, tá? Dizemos que nós não conseguimos harmonizar essas coisas. Nós dizemos que existe uma tensão na teologia que é insolúvel e intocável. Nós não podemos removê-la. Se eu remover essa tensão na teologia, eu adultero a Bíblia. Se eu remover essa tensão teológica, eu destruo o ensino bíblico, eu estou tirando uma parte dela. Essa tensão existe. A Bíblia fala que o homem é responsável e fala que Deus é soberano. Por exemplo, o Filho do Homem vai, conforme tudo o que sobre ele está escrito. É soberania divina isso. O Filho do Homem vai é um eufemismo para a morte dele. O Filho do Homem vai ser morto, conforme tudo que sobre ele está escrito, ou seja, Deus determinou. Mas ai daquele por meio de quem ele vai. Olha a responsabilidade humana conjugada à soberania divina sem que nós consigamos unir as duas coisas pela lógica. O texto de Atos 4... Mano, eu acho que o Glanconato, ele está sendo bem claro e preciso. O ser humano, a nossa mente, ela é limitada. Tentar conectar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, ela é muito difícil. Porque os dois lados são bíblicos, tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Nós acreditamos que é Deus que decreta todas as coisas, como o Salmo 139 diz que ele não só escreveu os nossos dias, como também o plasmou. Porém, nos casos de pecado, o ser humano que é o culpado da história. Então é esse ponto, né, essas duas pontas da teologia que a responsabilidade humana e a soberania de Deus não encaixam. Não só para o calvinista, mas também para o arminiano também. Porque no caso, pelos decretos, seria Deus escrevendo a história, ele ainda é um agente, ele está como um agente na história. Pela presciência, ou seja, sabendo do que iria acontecer e autorizando a acontecer, ele também é um agente da história. Então não só para o calvinista, como também para o arminiano, é muito difícil de responder e conectar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Fala assim, que Herodes e Pôncio Pilatos e os povos de Israel se uniram nessa cidade e mataram Jesus. E o texto os condena por isso. Pedro, no capítulo 2, condena, para vocês mataram o autor da vida. Mas olha como o versículo continua. Até hoje não Herodes e né? Pôncio Pilatos e as autoridades de Israel fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, existe a responsabilidade de Herodes e Pôncio Pilatos, mas existe também a soberania divina que predeterminou que aquilo acontecesse. Então, o problema dos calvinistas não é esse que talvez, né, não sei, está chegando a mim desse jeito. Não é assim. Os calvinistas dizem o seguinte, olha, nós somos plenamente responsáveis por aquilo que nós fazemos, mas Deus determina todas as coisas. Como nós unimos isso tudo? Nós não sabemos. No livro de Abacuque, não tem como saber. O profeta fala o seguinte, olha, Senhor, até quando a maldade vai graçar em Israel? Aí Deus fala o seguinte, olha, é por pouco tempo. Eu vou trazer os assírios. E os assírios vão roubar tudo que é de vocês. Isso está determinado. Eu vou fazer isso. Não? É como Deuteronômios, capítulo 29, verso 4. O Senhor não lhes deu coração para entender, olhos para ver, ouvidos para ouvir até os dias de hoje. Então, o motivo deles não acreditarem em Deus é porque o próprio Senhor não deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E Isaías diz assim que, por que o Senhor nos faz desviar dos teus caminhos? O Senhor desviou eles dos caminhos. É uma coisa que a gente não consegue conectar. Então, se Deus endurece o coração, qual que é a culpa da pessoa de ter sido o seu coração endurecido? Então, é um ponto que não fecha na teologia cristã. Esses dois pontos, ele não pode ser largado. São duas verdades bíblicas, tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Vai demorar
Abacuque 1, versículos 5, 6 e 7, eu vou trazer os babilônios, e os babilônios, ou melhor, os assírios, vão destruir tudo, vão roubar tudo, vão tomar posse do que não é deles. Aí, no versículo 11, ele fala assim, esses homens que eu vou levantar e que vão fazer isso, esses homens serão considerados culpados. Como pode? Deus levantou para fazer isso. Deus decretou que eles fizessem isso com a nação, fosse o machado dele para punir Israel. Mas ao mesmo tempo o versículo 11 fala que eles são culpados. Tem sentido, né, mano? Então, mas é essa tensão teológica. Na nossa mente, cara, não vai se alinhar, não tem como. É impossível se alinhar. É que nem a teoria do mal. A teoria do mal não vai se alinhar na mente do homem nunca. Você pode ser o maior teólogo do planeta, você não consegue entender o mal. A existência do mal, o porquê que o mal está na Terra. Se Deus ele é bom porque ele permite que o mal aconteça. Será que o mal faz parte dos decretos de Deus? Provavelmente é o próximo vídeo que eu vou trazer. O calvinista não nega a responsabilidade humana. Isso nunca aconteceu na literatura calvinista, até onde eu sei. Então vamos lá. O que são as duas coisas de uma tensão muito grande. Eu disse isso que o calvinista nega que o homem tem livre-arbítrio. E isso nega. Claro. De uma tensão muito grande. Eu disse isso que o calvinista nega que o homem tem livre-arbítrio. Claro. E isso nega. Correto? Sim, claro. Então, mas livre-arbítrio não é isso. Então calma aí, é o que eu disse. Sim. Agora, sobre essa questão da tensão de responsabilidade, eu também não disse. Ok. Tá bom? Eu disse agora. Então o senhor disse, mas aí... Para resguardar, para não ficar a ideia de como que... se eu estivesse dizendo... Não é que o senhor disse que não faria o sentido trata o final, assunto, pastor. que essa é a técnica que o senhor chamou lá no começo de espantalho. Então, quer dizer, não, pastor, o senhor levanta uma coisa que eu não falei, ataca essa coisa que eu não falei, como se eu tivesse dito. Pastor, o senhor disse que o juízo final não faria sentido. Então, na minha opinião... O senhor sabe quem levantou essa questão que o senhor falou? Então, a minha opinião é que o juízo final, por exemplo... Não faz sentido. Por exemplo, Judas tinha a opção? Não. Ok. Ele é o filho da perdição. Ok. Ele cumpriu a escritura. Ok. No juízo final... Aliás, antes do juízo final, lá em Atos capítulo 1, o Matias foi escolhido no lugar de Judas. O Judas foi substituído por Matias por quê? Porque ele caiu? As duas coisas. Ou porque ele morreu? As duas coisas. Pelas duas coisas. Uma coisa leva a outra. Ele caiu e morreu. Não é por uma coisa só. Qual foi então? Ele tá querendo defender a perca de salvação agora. Porque se fosse uma coisa leva a outra. Não, porque não leva. É que a queda levou à morte. Não. Então ele tinha que ser substituído. Mas tudo bem. Foi o contrário. Tá, tudo bem. Então, é que assim, essa pergunta é importante. Então vamos lá. Por que ela é importante? Porque no Atos capítulo 12 tem outro apóstolo que morre, que é o Tiago. O Tiago é substituído, pastor? Não. Claro que não. Então o Judas não foi substituído porque ele morreu. Apenas porque ele caiu. Ok. Se ele caiu... Se ele caiu, então quer dizer que ele teve uma condição e perdeu. Ele tá falando de perca de salvação, ele tá defendendo perca de salvação, isso mesmo. O calvinismo entende assim? Não. Que o Judas perdeu? Sim, ele era um apóstolo. Então o senhor, na última letrinha da tulipa, o senhor não assina. Tá falando sobre perder salvação. Ele perdeu. Tá bom. Esse assunto, então a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu queria perder a salvação. Eu queria entender isso. Perceba, a artimanha do César Cavalcante, ele não respondeu a pergunta dos decretos, como nunca responde, porque ele não responde, ele sempre vai fugir, porque não tem como responder. Os decretos estão ali contra qualquer tipo de argumento arminiano. E aí ele pula para um outro assunto, né, cara? É um absurdo. Mas o debate foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai estar reagindo a vários vídeos desse debate, né? São 3 horas de debate. Pelo menos uns 10, 15 vídeos aí. Nesse seguinte tema vai estar vindo aí. Agora, defender perca de salvação, meu amigo... Como é que você faz para defender perca de salvação? A pessoa é eleita antes da fundação do mundo. O processo de salvação... é Deus elegendo, Deus justificando e Deus glorificando. Esse processo não pode ser quebrado, meus irmãos. Olha o que Cristo diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Não perecerão e ninguém poderá as arrebatar da minha mão, porque aquilo que o meu Pai me deu é meu e das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Então, não tem como, né? Se a pessoa é eleita por Deus, seja pela presciência também. Se essa pessoa foi eleita por Deus pela presciência e perdeu a salvação, a presciência de Deus falha. Então... é muito ruim os argumentos do César Cavalcante. Por isso que eu falo que ele não é o verdadeiro arminiano. Se fosse um verdadeiro arminiano clássico, jamais diria que o eleito de Deus perde a salvação. Óbvio. Então beleza, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós vamos trazer mais vídeos sobre os seguintes temas de decreto de Deus, salvação para todos,
sacrifício eficaz, eleição condicional, irresistível grace, preservação dos santos, que provavelmente vai ser os próximos vídeos aí. Então deixa aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, fui!